Estudo a localidade do Adão, mais especificamente da Ponte do Adão, porque apareceu um questionamento. Estive aí no mês passado e gravei da localidade do Adão as ruínas da estação férrea, mas depois apareceu um questionamento, né? Por onde esse trem passava, por esse rio. Então deve existir uma ponte férrea para que o trem passasse. Então eu tive que retornar aqui do Adão exatamente para procurar essa ponte férrea por onde o trem passava, né? Então vamos lá da localidade do Adão procurar essa ponte, se ainda existe ou não. Eu tive que retornar novamente aqui da antiga estação férrea na localidade do Adão, porque eu soube que tinha uma ponte de ferro por onde o trem passava. E aí eu me encontrei com o seu Manel novamente, e o seu Manel vai nos mostrar essa ponte que ainda está de pé. Não é isso, Manel? Existe essa ponte? Existe, a ponte existe. Qual a dimensão dela? A ponte é aqui, atravessando o rio aqui, é depois da estação, estação do trem, né? Aí, essa ponte é logo próxima aqui à estação, é próximo ao rio aqui, é do rio. Ela é 70 metros de comprimento, essa ponte, é uma ponte muito bem feita. 70 metros. 70 metros. E ele me disse que está próximo, no meio do mato, nós vamos ter que entrar no mato, né, evidentemente, e um pouquinho distante, então nós vamos nos aventurar para conhecer essa ponte, que nós não tínhamos conhecido a outra vez e chegamos aqui. Mas o seu Manel gentilmente vai nos mostrar. Vamos lá, seu Manel? Bom. Vou ter que pular me aventurar para conhecer a ponte de ferro, né? Um pouquinho de aventura faz bem a todo mundo. Perceba que no chão ainda está o alicerce das casas onde moravam os funcionários do antigo batalhão. Do outro lado eram os militares, né? E deste lado aqui eram os funcionários, não é isso, seu Manel? É, isso mesmo. Eram quantas casas aí desse lado, seu Manel? Mesma quantia de lá, 6 casas. 6 casas. Aí moravam Era os funcionários. Os funcionários. Agora, 6 casas, mas tem outra 6 casas moradas, né? Tem macharifado, tem essas coisas tudo aqui. Ah, tinha outros depósitos, Tinha. almoxarifado e outras coisas mais. Mas foi tudo destruído também, não? Tudo Destruído. É interessante que você já percebe ainda o alicerce perfeitamente, o alinhamento das casas, né? Então, bem interessante. As casas dos militares ainda estão de pé, mas lamentavelmente as casas do funcionário foram todas destruídas, né? No total de 12 casas, é isso, Manel? 12 casas. No total de 12 casas, essa vila, né, do batalhão da localidade de Adão,
né, havia exatamente essa distinção do lado, de um lado os militares, do outro as asas dos funcionários. Bem interessante. O local onde ficava o almoxarifado era esse, né? Você pode perceber exatamente o alicerce ainda tá, né, perfeitamente um alinhamento ali até onde está a carnaúba ali, né? Não é isso, melhor? Aqui ficava ali É o isso mesmo. almoxarifado, Era aqui mesmo. né? Era almoxarifado. Aqui o almoxarifado e para lá ficava as asas do funcionário, É, funcionário. né? Bem É. interessante, né? A estação de Adão tá ali, a estação férrea. O interessante é que o trem parava lá do outro lado, né? Nós vimos da outra filmagem um alinhamento e o trem ia, ó a ponte que passa do rio lá, né? E ele passava ali naquela ponte, né? Bem interessante, a gente percebe de longe, é uma ponte imensa, né? Uma base muito grande, né? Seu Manuel, é uma ponte bem construída, né? Exatamente para aquela época. É bem construído, Né? bem construído. Lembrando, essa engenharia, nós estamos falando da década de 50, né? E 8. Né? É, de 50. Né? Na década de 50, e a quantidade de gente que trabalhou ali era muita gente e um investimento muito alto, né? Quanto dinheiro não se gastou de uma ponte dessa? Mas vamos lá mais próximo para conhecer ela mais de perto. Estou vindo lá da estação férrea para nós ir para a ponte, mais o seu Manel, e nos deparando com aquela vaca meio estranha para nós, né? Nós estamos aqui no ambiente dela, né, correndo risco, né, mas tudo isso pela história, tudo isso pelo conhecimento histórico de dependência. Mas a vaca não está gostando nada pouco, nós está invadindo o ambiente dela. Bem, finalmente eu achei a ponte. Percebe-se que ela é perfeita, né? Não está em perfeito estado. Concreto imenso, né? Eu confesso a você, eu estou emocionado em ter visto essa ponte. É uma ponte histórica, construída na década de 50, faz parte da história de independência. E a gente percebe que a ponte ela é perfeita, né? Embora essa quantidade de tempo esteja aí abandonada, ainda está praticamente perfeita. Ela é incrível, né? Ela é muito bonita, eu acho ela belíssima, né? E, enfim, é uma coisa, um patrimônio no meio do mato, deve ter custado muito dinheiro a construção, quantidade de pessoa para construir isso, é uma ponte, enfim, uma ponte belíssima, muito bonita e faz parte, né, na nossa história. Finalmente chegamos da ponte, né? Caminhamos alguns minutos no mato e aí chegamos à ponte. Olha a beleza dessa ponte, o pilar dessa ponte, a altura, né? Você percebe que o rio passa aqui embaixo. Olha a altura dessa ponte, ela é bem interessante, né? Não sei, provavelmente de 10 a 15 metros de altura, né? Ou mais, mas a estrutura dela, o pilar, é imenso, né? Você percebe ali, veja lá, né? A quantidade de cimento foi utilizado, em ferro, ela está ainda perfeita, perfeita, né? Não teve nenhuma alteração dessa base da ponte.
muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Valeu a pena essa aventura de conhecer essa ponte. Olha a base da ponte. Concreto puro, não é isso? Ó, tá, provavelmente 8 a 10 homens de mão dadas talvez circule essa base da ponte, né? Ela é perfeita, o alicerce, né, ainda está totalmente perfeito, né? Incrível, né? Uma ponte daquela época construída na década de 50, sem muita tecnologia, que não existia naquela época, ainda está desse estado ainda, né? Ou seja, uma engenharia, né, perfeita. Quantos homens não foram utilizados para construir essa ponte? Quanto tempo não passou para construir? Quanto cimento, pedra, ferro não foi utilizado, né? E aí está abandonado no meio do mato, né? Só fazendo parte da nossa memória. Não é isso, Manel? É. Né? Toda essa ponte aqui fez parte da sua infância, né? Uhum. Né? Bem interessante. Eu trouxe uma trena comigo para nós fazer um teste. Nós vamos medir essa base, né? Provavelmente aqui quanto é que dá, né? Vamos isso, Manel, medir. Vamos medir toda ela ou vamos? A senhora medir a distância dela não, né? Não, quero medir só a base. Essa base aqui, de um lado, ela é praticamente 90 centímetros. Perceba que apenas um lado dessa base, ela tem 90 centímetros, ou seja, quase 1 metro, né? E aí ela é praticamente, né? Essa estrutura da base da ponte, essa parte aqui, ela mede 2,60 m. Você pode perceber aqui 2,60 m, né? A estrutura, a largura, praticamente 2,60 m. Ao lado, nós medimos agora há pouco, é 1 metro. Então a circunferência dela dá praticamente, né? Aí praticamente 2,5, 2,5, 5, praticamente quase 10 metros de circunferência dessas colunas, né? Bem interessante, né? Percebemos e ainda está perfeito a estrutura dela, né? Praticamente perfeito. Essa ponte fez parte da sua infância, né? Você cresceu daqui na região vendo essa ponte diariamente. Já feito já. E você ouviu algum comentário na construção dessa ponte? Os funcionários, eu conheci uma parte deles. Uma parte dos funcionários é construído. É. Ela mede exatamente 70 metros, 70 né? Como metros. eu tinha informado, ponta a ponta. É. Né? Isso foi os próprios engenheiros da Refesa que fizeram a medição, não é isso? Não, essa medição já foi agora um rapaz agora há pouco tempo, não está com muitos anos que ele veio aqui. Eles vieram com o projeto, né? Ah, o projeto. Vieram com o projeto, aí pelo projeto eles foram, eles mediram a ponte, né? É. Aí fica o projeto normal. É. Dá pra gente ver essa ponte da parte de cima, seu Manuel? Tem como a gente dar uma subidinha? Dá. Vamos lá tentar subir da parte de cima. Já vimos a parte de baixo, a estrutura dela, né? Percebe que o riacho passa por aqui, né? E aí a gente vai ver aqui a parte de cima. Use a imaginação, o trem
passando por cima, né, indo em direção à independência. Olha a base no início da ponte. Olha a perfeição dessa base, ó. Olha a estrutura, né? Uma estrutura imensa de pedra, um concreto e cimento, um ferro, né? E você percebe que está perfeito, né? Lembrando que foi construída na década de 50, né? Perfeita, uma base, né? Incrível isso. Eu fiquei curioso e eu vou medir aqui mais ou menos quantos metros dá. Seu Manuel, me ajude aqui, por favor. Mais ou menos quantos metros dá? 2 metros, né? A base dele aqui, 2 metros, né? Perfeita. A ponte, né? Assim como as estações também perfeitas, né? Nós medimos o comprimento daqui para cá, deu 2 metros. E aí nós vamos medir de lá para cá, a base praticamente do início da ponte, para ver quantos metros dá. Seu Manuel, por gentileza. Praticamente a base de lá para lá, mais de 5 metros, 5 metros e 10 praticamente, 2 metros de cima para baixo, e a base central, né, praticamente mais de 5 metros, 5 e 10 centímetros praticamente. Perfeita a engenharia, perfeita, né? Além de ser muito bonita, né, construída assim, vamos dizer assim, praticamente no meio, no nada da localidade do Adão, ela é perfeita em todos os sentidos e belíssima. Bom, vou subir agora para conhecer a parte de cima da ponte. Da parte de baixo nós já damos uma olhada, agora nós vamos subir aqui para dar uma olhada na parte de cima. Bom, eu estou em cima da ponte de ferro, por onde o trem passava. Ele passava em cima dessa ponte para ir para Independência. Percebe-se que ainda existe a brita, né? A brita ainda existe. Não há mais nenhum trilho, né? Não se tem trilho, não se tem dormente. E também o mato praticamente tomou conta da ponte, né? Mas a gente percebe aqui claramente, e é uma sensação muito boa que eu sinto, porque faz parte da história de Independência. Você imaginar o trem passando exatamente aqui, saindo da localidade da estação do Adão para ir para a Independência, né? Então é uma prova, um vestígio histórico muito interessante, né? A brita ainda está perfeita, totalmente, a quantidade imensa de brita, mas não há dormente e nem sequer nenhum trilho para nós ter uma prova histórica, né? Nós vamos medir, eu, seu Manuel, o espaçamento por onde a linha férrea passava, né? Questão de curiosidade. Seu Manuel, pega aqui, por favor.
Já tá dentro, doutora? Não, fora. Ah. Bom, de fora a fora, a medição, ela está medindo 1 metro e... Não, 3,30 m, né? De fora a fora. Então, o espaçamento e 3,30 m. E o seu Manel já mediu, nós vamos medir a altura dela, né? Na altura e até o rio. Vamos lá, seu Manel, você medir. O seu Manel está medindo a altura da ponte até a parte do rio. Vamos ver quantos metros dá. Eu tinha dito que dava mais ou menos em torno de 10 a 15 metros quando eu vi ela de longe. Mas o seu Manel está com a trena e nós vamos tirar a dúvida agora. Aqui é 5 metros aqui. Então ela dá mais ou menos 10 metros. Não, aqui é 6, 5 metros não. Essa parte aqui já é 6 metros aqui. Até o solo? É porque da ponta da trena para baixo ainda tem mais de 1 metro ainda. Mas você acha que dá 10 metros no meio do rio? No meio do rio dá por quase, sem dúvida, 10 metros. Então vamos aqui. O Manel mediu e baseado na experiência dele e também baseado no meio do rio, como ele vive e desde a infância dele, ele tem mais ou menos a experiência e mediu com a trena e acha e dá 10 metros de altura, não é isso, Manel? É isso mesmo. Aproximadamente 10 metros. 10 metros. O interessante, ele fala que quando era adolescente, mais jovem, quando o rio estava cheio, as crianças e ele mesmo vinha da ponte ferra e pulavam da ponte para o rio, né? Coisa de criança, né? Uma aventura. É isso, Manel? Você fazia isso? Fazia da ponte da ponte do trem para a ponte dos carros. Nós descia de água abaixo e esbarrar lá na outra ponte. Ah, o senhor ia nadando daqui até a outra ponte. Tem outra ponte, lá está outra lá está os carros passando lá. A outra ponte que nós filmamos no início é bem próxima aqui. Então as duas pontes elas estão alinhadas uma com a outra. Lembrando que a outra ponte também, que nós vimos na filmagem, ela também foi construída pelo antigo batalhão, pela engenharia que construiu essa ponte de ferro, também construiu a outra lá. Perfeito. Seu Manel, o senhor chegou a ver os trolleys passando aqui por cima? Os trolleys eu vi. Era muito trolley? Não, nada eu vi, carregando o pessoal. Carregando pessoal, levava até Independência. Levava até onde ele estava no acampamento de serviço dele lá e voltava. Seria os funcionários que trabalhavam na linha e de trolha até o ponto final. O ponto de serviço. Porque aqui era um acampamento, né? Eles iam trabalhar ali vamos supor ali aqui a 12 km, a 6 km. Aí eles iam no Troy e voltavam no Troy. Bem interessante, bem interessante. Né? Uhum. Perfeito. A história ela deixa isso na nossa memória, né? Faz parte da nossa história cotidiana, né? A gente percebe que toda essa estrutura que foi construída da década de 50 era muita riqueza, muita dedicação, muitos homens trabalhando, ainda persiste até os dias atuais. O pessoal fala aqui que era o comandante era o sargento Tenente Sobreira, que era o Tenente Sobreira. Era o comandante aqui desse batalhão. Do batalhão aqui do Adão. Do Adão, quem comandava aqui era ele. O pessoal falava, não sei quem conhecia ele não, mas o pessoal falava que ele aqui. E ele comandou tudo isso aqui? A turma aqui, toda aqui, é comandada por ele. Ótimo.
Bom, a estação férrea do Adão, ela fica após essa mata. Ela está bem próxima aqui. Em virtude da mata ter tomado espaço, não dá para visualizar. E aí é o início da ponte. O trem vinha por cima dessa barreira. A estação férrea é bem próxima aí. Vinha passar aqui pelo início nessa ponte. E nós vamos conhecer agora. E aí ia em direção à Independência. Mas a Vila Militar, você percebe que dá para ver ainda as casas logo próximo aí. E a estação é em poucos metros daqui também, em virtude do mato, não dá para a gente visualizar o prédio. Mas o alinhamento dá para perceber claramente que o trem passava aqui rumo à parada Independência do batalhão, e está lá a estação férrea. Eu mais o seu Manel vamos medir quantos metros dá de um pilar, de uma base até a outra, exatamente onde o rio passa, bem debaixo da ponte. Vamos ver quantos metros dá de um pilar para outro. Seu Manel, por gentileza. Bom, 5 metros aqui. Pode ir. Vai dar um risquinho no chão. Mais 5. metros. 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 72 a 74. 74, 12. 72. A extensão dela lá, tá batendo, tá? Uhum. A medição deu 12 metros de uma coluna para outra. Se nós levarmos a lógica de 12 metros por 6 colunas, a dimensão de uma para outra, então a ponte ela vai ter mais ou menos 70 a 72 metros realmente de extensão de um lado para outro. Isso, evidentemente, se baseando pela trena que nós fizemos agora a medição. Então, bem interessante. É uma coisa, e me chama a atenção e nós estamos falando, nós temos que usar a mente do passado, nós temos que retornar à década de 50, imaginar a dificuldade que esses homens tiveram para construir essas colunas imensas, e uma estrutura enorme, sem nenhuma tecnologia, somente do braço, da força, da mão de obra humana. Então, uma tecnologia, uma engenharia para aquela época muito avançada. Muito interessante essa ponte do Adão, muito bonita.
atenção para um pilar, né? Perfeito pilar, bem construído, a estrutura bem dinâmica. A perfeição desse pilar me chama a atenção. Aliás, a ponte toda, ela é bem estruturada, bem bonita e bem feita, né? Mas esse pilar em si, pela a dimensão dele, que nos chama a atenção, né? A estrutura dele, né? Enfim, é uma segurança imensa, né? É uma coisa até inacreditável, né? Para aquela época, né? Eu fico sempre imaginando o período lá dentro, né? Então você percebe aqui que é um pilar bem estruturado. O seu Manuel estava me contando que a construção desta ponte, né? O seu Manuel é morador do Adão, né? Viveu sempre no Adão aqui, né? E ele disse que essa construção, ele sempre ouviu de que foi construída essa ponte, dois turnos. Era homens trabalhando de dia e homens trabalhando à noite. Não é isso, Manuel? Era. Diariamente, diuturnamente, manhã, tarde, noite, não paravam de maneira nenhuma. Isso que era. Bem interessante.